Hello people! E aí, como vocês estão? Hoje mudei de lugar. A semana passada eu fiz a live no meu cantinho, né? Fiz a live lá na minha escrivaninha onde eu trabalho. Eu achei que aquela parede ficou muito pálida, uma parede branca no fundo. Tive até que colocar um filtro para ver se dava uma corzinha, né? Melhor. E hoje decidi então mudar de lugar e fazer agora aqui, né? Fazer aqui nesse outro lugar. Eu acho que ficou mais, não ficou tão sério, né? Gostei mais desse fundo dessa parede. Depois vocês comentam comigo se gostou mais desse ambiente ou se gosta mais do outro. Bom, como eu combinei com vocês, às 16 horas eu estaria aqui, né, para começarmos mais uma live. Tô adorando, na realidade, esse encontro semanal. Tô gostando muito, porque é a forma da gente se conectar, de eu conversar com vocês e também, ao mesmo tempo, de vocês fazerem perguntas, tirarem dúvidas e assim por diante. A semana passada eu passei por aqui e o que acabou conversando, o que eu comentei com vocês, foi vários pontos aí relacionados, né, à mesa aposta, mas foram mais questões emocionais, comportamentais, né, mais nesse sentido. Não falei sobre nenhuma técnica na realidade relacionada aí a como montar a mesa. E aí eu estava pensando, que até comentei isso com vocês a semana passada, que essa semana, que nessa live, olá pessoal, o pessoal tá entrando. Ó, quem quiser fazer perguntas sobre tudo aquilo que eu estiver falando, pode colocar pergunta que eu vou responder no decorrer da live. Podem ficar à vontade de mandar perguntas também, tá? Olá, Patrícia. Tudo bem com você? Como você tá? Bom, então como eu tava falando, a semana passada eu falei que essa semana iria colocar coisas mais na prática. E aí pensando que essa semana é a semana que a gente está caminhando aí, né, para duas datas especiais. Temos o feriado na sexta-feira, que é Sexta-feira Santa, e depois a gente tem domingo de Páscoa. Então a gente tem duas datas especiais aí que, assim, é propício para que a gente faça uma mesa linda e decorada, né? Uma mesa de Páscoa maravilhosa ou uma mesa de Sexta-feira Santa linda também. Então, aí pensando nisso, eu decidi hoje comentar alguns detalhes nesse sentido. Inclusive, hoje de manhã, eu fiz um vídeo, montei uma mesa temática para Páscoa, recebi um convite de uma loja que tem aqui em Bebedouro que chama Via Brasil, é uma boutique de roupa feminina e masculina, adulto. E eles me convidaram para que eu fizesse um vídeo, para que eu falasse sobre o meu trabalho, né? Para que eu também, se eu quisesse, montasse uma mesa para que as pessoas se inspirassem para esse final de semana. E aí eu fiz o vídeo, montei a mesa, falei, não vou desmontar, porque eu vou aproveitar e vou mostrar pro pessoal da live, né, como que ficou, porque aí fica mais uma proposta, fica mais uma inspiração para vocês. Bom, então vamos lá, né? Começando a falar agora sobre como a gente vai montar a mesa, os passos iniciais que a gente precisa ter, né, o que a gente precisa pensar na hora que a gente vai montar uma mesa. A gente precisa sempre começar pelo básico de tudo, né? O que é o básico de tudo? Quando eu vou montar uma mesa, a primeira dica do que eu vou fazer para montar essa mesa é pensar na minha roupa de mesa. O que é a roupa de mesa? Muitos de vocês podem não ter ouvido falar desse termo ainda. A roupa de mesa nada mais é do que o jogo americano, ou a passadeira, ou então a toalha de mesa. Então, eu sempre começo fazendo a minha produção na minha mesa, primeiramente, decidindo qual desses três tipos de itens que eu vou usar, né? Na mesa que depois vocês vão conferir, eu utilizei o jogo americano, né? O jogo americano que eu utilizei foi esse aqui, foi esse verdinho, depois vocês vão ver a produção. E o jogo de mesa sempre, o pessoal confunde bastante com isso daqui, ó, com o suplá, né? E tem bastante diferença, né? O jogo americano, ele é molinho, ó, como vocês podem ver, né? E o suplá, geralmente ele é assim, ó, duro.
rígido e tem o encaixe do prato, tá? Então, para vocês conseguirem identificar o que é um e o que é o outro, vocês olhem sempre isso, né? Ele é molinho, não tem o encaixe do prato, ele é jogo americano, né? Ele é rígido, firme, ele tem o encaixe do prato, então aí ele é suplá. Claro que existe também um jogo americano todo redondinho, que não tem encaixe, ele é firminho, né? Ele é de MDF. Inclusive até tem um aqui com a capinha do Natal. Mas aí, o que acontece? Eu esqueci, eu não trouxe ele aqui para mostrar para vocês, porque na realidade eu priorizei mais os materiais da mesa que eu montei, que eu utilizei para mostrar para vocês, né? Mas aí, mostrando essa diferença entre o jogo americano e o suplá, né? É isso, para identificar na hora que vocês forem comprar, né? O que é rígido é suplá, mas tem que ter o encaixe. E o que não tem o encaixe é rígido, mesmo sendo rígido, ele é jogo americano. O que acontece é que, como ele é uma peça artesanal, ele tem de vários tamanhos, né? Então, assim, tem jogo americano que ele é pequeno, que dá só o tamanho do prato mesmo. E tem jogo americano, que ainda nem para você usar um suplá, né? Você utiliza só ele. E tem jogo americano que ele é maiorzinho e eu posso até mesmo brincar e colocar aí o suplá também junto, tá? Então, essa é a diferença dos dois. E aí, a segunda dica, o segundo passo, depois que eu decidi a roupa de mesa, o que eu tenho que pensar? Em que louça que eu vou usar, né? O suplá, ele é uma peça aí decorativa e eu utilizo o suplá se assim eu tiver em casa. Não é nada que é necessário ter, que não pode faltar. O que não pode faltar é a roupa de mesa e são os pratos, os talheres, o copo onde você vai servir a bebida. O suplá é como se fosse uma presilha no cabelo, é um detalhe decorativo. Na realidade, né, o suplá foi inventado com outra intenção, né? Ele tem uma outra função, que uma outra hora eu vou fazer uma live e vou falar bastante a respeito disso, de suplá, qual que é a função do suplá, né? O porquê que ele foi inventado. Mas hoje eu quero mesmo focar pra gente falar sobre aí a mesa de Páscoa, né? E hoje ele é utilizado como uma peça decorativa, né? Que, queira ou não, vamos e convenhamos, fica super bonito e charmoso quando a gente coloca o suplá na mesa, mas não que seja uma peça totalmente necessária, tá? Então, quem tem, né, aproveita e usa. Quem não tem, pode ficar tranquilo, não precisa se preocupar como se fosse uma peça totalmente necessária, assim como os pratos, né? Então, depois que eu decidi minha roupa de mesa, eu decidi, se eu tenho suplá, que suplá que eu vou colocar, eu vou partir para os pratos, né? A escolha da louça, né? Que louça que eu vou escolher? Aí eu vou olhar a roupa de mesa que eu tô colocando e a louça para ver se ela casa, se ela combina. Uma dica que eu dou bastante nos meus cursos, que é? Você, toda vez que for comprar, né, uma louça, investir numa louça, sempre investir numa louça assim, ó. Numa louça branca. Sempre priorize investir numa louça branca. Porque que acontece? A louça branca, ela possibilita que nós possamos fazer aí várias composições. Então, podemos utilizar a louça branca, né, com louças estampadas ou com louças coloridas e assim vai. Então, ela dá essa possibilidade da gente brincar, né, com essa situação toda. E isso é legal porque que acontece? Quando a gente vai comprar um jogo aí de pratos, né? Geralmente vem prato raso, prato de sopa, de sobremesa, às vezes vem as xícaras com pires e às vezes não. Mas o que acontece? Os jogos no máximo são de 12 peças, né? E às vezes você não recebe tanta visita assim. Então aí você vai priorizar comprar um jogo de 6 peças, né? E aí o que acaba acontecendo? Quando você tem uma visita, às vezes você tem 2 jogos em casa, um de 6 e o outro de 6. Aí você tem uma visita, precisa de colocar mais um a juntar para poder dar aí a quantidade, se você for ter 10 pessoas, 10 convidados, por exemplo. Você precisa de fazer a junção dos dois. E se você tiver uma louça que case, que combina com a outra, pronto, você tá sossegado, né? Então sempre prioriza, vai investir, começa na louça branca. E aí depois você vai partindo para as coloridas, para as estampadas e assim vai, né? E assim por diante. E hoje, para mostrar com o prato branco, né, como é que vocês podem compor, eu trouxe, como eu tenho, esse prato aqui. É um prato de Páscoa, inclusive, né, temático, olha, todo estampadinho aí, né,
para essa data linda que a gente vai passar essa semana. E aí, qual que foi a intenção de eu mostrar esse prato com esse? Para vocês verem que eu posso fazer composição, né? Na realidade, esse prato aqui, ele me possibilita fazer várias composições. Posso fazer tanto com a louça branca, como eu posso fazer com outras louças também. Olha, se vocês olharem aqui, ele tem, ó, tonzinhos rosa, azul, verde, né, o fundo branco. Se eu quiser colocar uma louça no tom cru também. Então, ele me possibilita várias composições esse prato. Mas a gente tendo a louça branca, eu posso tanto utilizar que seja com um prato assim decorado de Páscoa, ou com um prato decorado aí com o tema de Natal, ou todo estampadinho, floridinho, com passarinho. Eu posso brincar com isso tudo, né? E a ideia de hoje de mostrar esses dois é porque se você tiver, assim como eu, um jogo desse aqui, por exemplo, com 6 pratos e um outro desse com 6, eu já tenho aí 12 lugares. E aí o que eu posso fazer? Brincar compondo a mesa com esses dois. Se eu for querer colocar na minha montagem de mesa, por exemplo, o prato raso e o prato de sobremesa, que é o pratinho de entrada, porque acredito que todos vocês saibam que os nossos jogos, os aparelhos de jantar, eles não vêm com o prato de salada, né? Então, existe essa falha, nós não temos o prato de entrada, o prato de salada, temos o prato de sobremesa, né, que é esse menor, esse daqui é temático da Páscoa. Então, a gente tem esses pratos menores que são de sobremesa que a gente utiliza eles para colocar como entrada. Então, se de repente você tiver uma quantidade boa de pratinhos de sobremesa, então o que você pode fazer? Você pode, se você quiser utilizar ele para entrada, utiliza ele para entrada, e se a sobremesa que você for servir for ser necessário utilizar o pratinho de sobremesa, você pega outros pratinhos de sobremesa e serve nela. Se você tiver uma quantidade limitada, porque a hora que terminar a entrada, você vai precisar de retirar o pratinho da mesa, né? Aí você leva para a cozinha, dá uma lavadinha e na hora de servir a sobremesa, você volta com esse pratinho para servir a sobremesa, certo? Então aí o que eu posso fazer? Se eu tiver um jogo de 6 desse estampado e 6 do branco, e quiser colocar o prato de entrada e o de refeição junto, eu posso fazer isso, olha. Eu posso brincar assim com essa composição. Então eu posso colocar no prato branco, eu coloco estampado. E aí aqui, para esse prato estampado, eu acrescento o prato branco. Então, eu posso combinar sim, né? Fazer esse jogo, essa composição, para aumentar aí a quantidade dos pratos, né, na mesa. Então, vai ficar algumas pessoas assim, alguns convidados assim e outros convidados assim. E com isso, se eu tiver um jogo de 6 de cada, eu transformei aí 12 lugares. Então, eu posso circular e fazer isso com as minhas louças. Então, vai outra dica aí para pratos. Então, priorizem sempre comprar, primeiro, como eu disse, começar aí com os pratos básicos brancos e aí depois vocês começam nos pratos estampados, né? E também tem um outro detalhe, quando a gente começa, a gente entra nesse mundo, né, da mesa aposta, que é um mundo encantador, bom, eu amo de paixão. A gente fica enlouquecida com tanta novidade que tem, essa que é a verdade, né? E aí a gente quer comprar tudo, só que não dá, né? Tanto não dá pela questão financeira, porque vai ficando uma coisa meio, né, fora aí de mão, como também para a questão de espaço, né? Então, eu, sinceramente, eu tenho 3 jogos que são completos, prato raso e prato de sobremesa. Então, eu tenho 3, 2 são estampados e um é liso, esse branquinho liso. E aí, o que eu dou de dica para vocês? Vai aí, né, a 4ª dica. A primeira dica foi a roupa de mesa, suplá e agora pratos, né? E agora vai a dica aí de pratinhos para você ter mais variação. O que você pode fazer? Você pode investir em pratos de sobremesa. Eu acho que é uma dica que fica bem legal para investir. Por quê? O que acontece? Os pratinhos de sobremesa, ao meu ver, são os pratinhos que eu acho que a gente mais usa, né? Porque esse pratinho eu posso utilizar no café da manhã, eu posso utilizar no almoço, se eu for servir uma entrada no pratinho de sobremesa, utilizo num café da tarde, num chá da tarde, utilizo num jantar, né? Utilizo para servir sobremesas num jantar e entradas também. Então, eu acho que esse pratinho
é um pratinho que talvez dê pra gente investir mais, né? Assim, comprar estampas diferentes, né? Só do pratinho de sobremesa. E aí, com isso, você tendo a louça básica, né? O que você faz? Com o pratinho de sobremesa, você vai compondo outras mesas e fazendo outros decor, né? Porque aí você tem o básico, que é a base branca, e aí você vai jogando aí, né? Os outros pratinhos menores, coloridos, e fazendo composições diferentes. Então, eu acho que vale super a pena investir em pratinhos de sobremesa para que você possa brincar de uma certa forma com a composição, né? Um pratinho menor e eu acho que vejo mais utilidades ainda do que o prato de refeição. Quarta dica. Bom, aí o que acontece também na hora que você vai montar a mesa, isso tudo vocês vão ver na mesa que eu montei. Quando você vai montar a mesa, dependendo da quantidade de pratos que você coloca, você também coloca a quantidade de talheres, né? Então, se eu vou utilizar 2 pratos, prato de entrada e o prato de sobremesa, naturalmente eu acabo colocando talher para refeição e talher para entrada, pratinho de sobremesa que é o prato de entrada, né? Então eu coloco o talher tanto para entrada quanto o talher para refeição também, né? Então a hora que eu for mostrar ali, vocês vão ver a posição exata de como ficaram os talheres. Outra coisa que a gente precisa de pensar também, vai aí a 6ª dica para vocês. Quando a gente vai montar a mesa, a gente sempre, como eu disse lá no começo, tem que saber exatamente o que a gente vai servir, né? Então, no meu almoço, no meu jantar, o que eu vou servir, né, para os meus convidados? O que eu vou servir? Aí, diante do que eu vou servir, do meu cardápio, eu monto a mesa, né? Se eu vou precisar do pratinho de entrada, se eu não vou precisar, se é só o de refeição. Então, diante disso tudo, em relação à refeição, à comida, eu monto, eu coloco, eu disponho os meus pratos. E aí, em relação à bebida, é a mesma coisa, né? Então, eu tenho que pensar o que eu vou servir também. Então, o que eu vou servir, né? Que nem, por exemplo, para Páscoa. Para Páscoa, geralmente, o pessoal opta muito por fazer algum prato, né? Com peixe, né? E aí, com o peixe, quem gosta, casa muito bem servir um vinho, né? É bem interessante. E aí, se eu vou servir um vinho, eu tenho que lembrar que para servir um vinho, o que acompanha o vinho? Uma taça de água, né? Então, aqui nessa mesa, eu até inclusive coloquei, a hora que eu montei ela, eu coloquei essa taça, né? Essa aqui é uma taça de vidro, toda trabalhadinha, né? Rosé. A gente gosta muito, né? Eu gosto, acho que várias pessoas gostam desse tipo de taça, né? Porque elas por si só já começam a fazer o decor da mesa, né? Elas já dão um colorido, já dão todo um charme. Então, pra gente servir tanto suco, água e refrigerante, a gente pode servir nessa taça, que é de vidro, toda coloridinha, não tem problema nenhum, isso já vai compor na nossa mesa, certo? Só que se eu vou servir um vinho, é interessante que eu priorize taças assim, ó. Taças transparentes, né? Porque o que acontece? Quem gosta de vinho, quem gosta de apreciar vinho, quer ver a cor do vinho, né? Quer ver a textura do vinho, né? Então, ele quer apreciar a bebida. E se eu coloco numa taça assim, não vai conseguir apreciar, visualizar a bebida, né? Então, a gente não pode esquecer disso. Se for servir um vinho, procure servir nas taças transparentes, tá? Então, como a minha intenção é servir um vinho, então uma taça para água e uma taça para vinho, tá? Então, essa é uma outra dica da mesa aí, para vocês montarem aí para esse dia de Páscoa, né? Bom, deixa eu ver. Bom, se alguém tiver alguma pergunta, pode mandar aí, gente. Pode perguntar. Até agora falei. Vi que ninguém perguntou nada, então tô aqui, continuo falando. Bom, outro detalhe também. Quando a gente vai montar uma mesa, né? E eu vejo que às vezes as pessoas ficam muito aflitas e às vezes acabam até deixando de lado e falam assim, não vou montar não porque eu não tenho nada, né? Na realidade, pra gente montar uma mesa de Páscoa, pra gente montar uma mesa de Natal, não importa qual seja a data temática, a gente não precisa de colocar tantos enfeites na mesa e nem investir tanto nisso, porque na realidade, se a gente for ficar investindo muito nisso tudo, enfeites, e toda vez que a gente for montar uma mesa, a gente precisa ficar gastando e comprando, chega uma hora que a gente acaba até deixando pra lá, né, desestimulando, porque fala, nossa, toda vez que eu vou montar uma mesa eu gasto. E a intenção não é essa, toda vez que a gente vai montar uma mesa, a gente tem que procurar ajustar com aquilo que a gente tem.
né? Que nem, por exemplo, agora para Páscoa. O arranjinho que eu fiz aqui na mesa, vocês vão ver que ele é um arranjinho onde eu utilizei apenas coisas artificiais. Peguei 2 elementos que eu tinha em casa, que lembrava a Páscoa, né? Coloquei umas florzinhas artificiais e pronto, tá pronto o meu arranjo central, né? E ele já tá bem falando sobre a Páscoa, certo? Agora, se eu não tenho nada, nenhum detalhe, eu não tenho nenhum coelhinho em casa que eu posso pôr na mesa, não tenho nenhuma ovelhinha que também é símbolo de Páscoa, não tenho passarinhos, não tenho nada disso, não tenho ovinhos, nada disso em casa. O que eu vou fazer? Eu vou partir para a criatividade, certo? Então, você pode fazer arranjos centrais que vão simbolizar bastante a Páscoa utilizando cenoura. Eu já fiz isso. Você pode, geralmente, nesses pessoais que vendem essas cenourinhas estilos orgânicas, né? Geralmente mais em quitanda a gente encontra. No mercado talvez seja meio difícil, mas geralmente nas quitandas a gente encontra bastante. Sabe aquelas cenouras que vem com a folhagem dela, assim? Aquilo lá é um charme, é um charme. Então você pode comprar um maço daquela cenoura com a folhagem e aí você pega que seja vasinhos que você tem, ou que seja travessinhas de vidro que você tenha, ou que seja um copo maior que você tenha, tudo vale a criatividade. Eu já montei várias vezes já mostrei várias vezes no meu Instagram, né, nos stores, fazendo vasinhos com copinhos de uísque, agregando flores em vasinhos com copo mesmo, sem ser vasinho de verdade. Então, basta a gente utilizar a nossa criatividade. A gente tem que ter um olhar que a gente bate o olho em algo que a gente tem em casa e dali a gente customiza aquilo e dali a gente vai fazer e desenvolver o que a gente precisa, né? É aquilo que eu falei, se tudo que eu for fazer eu precisar de sair correndo, feito louca para gastar, começa a não fazer sentido, né? O bonito da mesa, o que é? O bonito da mesa é a gente criar esse momento, né? A partir do momento que eu monto uma mesa linda, eu crio uma atmosfera diferente ali naquele ambiente e as pessoas que chegam se sentem acolhidas, né? Se sentem acariciadas, se sentam na mesa, fica admirando aquela beleza, aqueles detalhes que você fez, que você pensou, e a pessoa fica encantada, e o ambiente fica ali transformado, e a pessoa quer ficar ali conversando, isso é o gostoso, né? Você sentar na mesa, a mesa tá legal, tá confortável, tem um detalhe, mas não precisa encher demais, né? Porque se você começar a pôr muita coisa também, aí também fica difícil até a comunicação, também esse olhar para a altura das coisas que você está expondo, né? Procurar expor peças de no máximo aí 25 centímetros, 30 assim, raspando 30, priorizar de 20 a 25, né? Para que isso não atrapalhe a conexão que você vai ter com as pessoas, porque a mesa é para isso, né? A mesa, na realidade, a gente enfeita, deixa bonita, como uma forma de amor e carinho, mas a gente não pode esquecer que o maior detalhe disso tudo, o que é? É a gente se conectar com as pessoas. Então, a gente não pode colocar, né, enfeites enormes que atrapalham a nossa visão, a nossa comunicação com as pessoas que estão ali. A gente não pode esquecer disso. Então, voltando falando de arranjinhos pra gente colocar no centro da mesa, se você não tem nenhum detalhe de Páscoa, como eu te falei, você pode fazer arranjinhos com cenouras, né? Você pode comprar essas cenouras que vem já com aquela folhagem dela, né? E aí você coloca, isso faz como um vasinho. Você pode colocar só cenourinhas também, se por um acaso você não encontrar com a folhagem, pode ser só elas. Você pode dispor dentro de um potinho ovinhos, né? Você pode pôr ovos ali, ovos de verdade, que o ovo a gente usa depois, né? A gente usa na nossa culinária, não é desperdício, assim como as cenouras, né? Então você pode pegar os ovinhos, colocar dentro ali de um vasinho, né? De algo que você vê que faça vista, né? Não pode ser nada, talvez muito pequenininho, depende do tamanho da sua mesa. Se for pequenininho, coloque vários, quantos você puder. Se você quiser incrementar mais um pouquinho e tiver criança em casa, ela vai adorar. Aproveita para pintar os ovinhos e aí você coloca esses ovinhos enfeitando. Então, assim, dá pra gente enfeitar nossa mesa para Páscoa com as coisas que a gente tem em casa, né? E dando alguns detalhes e investindo dinheiro em coisas que a gente vai aproveitar depois, né? A cenoura, os ovinhos são símbolos mesmo da Páscoa. Então,
Se você colocar qualquer um desses na mesa, pronto, já fica ali, já está estampado que você está comemorando sim a Páscoa, que a mesa é temática, já está escrito, né? Não precisa dizer mais nada, então não precisa de investir dinheiro para isso, né? E muitas pessoas podem às vezes estar pensando, quem chegou na live agora falando assim, né? Ai, mas não tô nem muito animada para comemorar a Páscoa, porque na realidade, com esses dias que a gente está passando, né? A gente está passando por uma fase meio delicada. E aí eu queria fazer sim, mas eu queria chamar meus amigos, eu queria chamar toda a minha família para passar junto, né? E diante da situação estamos meio impossibilitados de estender esses convites. Mas nada impede da gente fazer isso com as pessoas que estão passando esses dias conosco, né? Eu acho que é um gesto de carinho, de mudar, né, o ambiente, dar mais alegria para esse dia, fazer para as pessoas que estão junto com a gente, né? Eu já falei isso na outra live, né? E eu vou repetir de novo nessa, não sei porquê. Mas eu acho que talvez seja interessante repetir novamente. Deus sabe de todas as coisas, né? Então Deus sabe por que te colocou na sua casa com essas pessoas que vocês estão. Deve ter algum sentido, né? Inclusive eu recebi de uma amiga hoje, da Joyce Vasconcelos, eu recebi dela como que eu posso dizer? Um desafio. Recebi da Joyce um desafio que ela quer que eu grave um vídeo, né, falando como como está sendo a minha experiência, né, em relação a esses dias, né, e eu não vou negar, né, essa é a terceira semana que eu tô passando, e muita coisa eu aprendi, teve até coisas que eu cheguei a pensar, né, eu falei assim, mas por que, né, ficar nesses dias, né, e ficar, né, porque são essas pessoas junto comigo, né, e aí eu entendi, essa semana eu entendi porque eram aquelas pessoas comigo. E o que isso podia fazer sentido na minha vida. De uma coisa eu tenho certeza absoluta, esses dias vão passar e vai passar logo, vai acabar logo. E ninguém vai voltar para a vida normal diferente igual que entrou, vai voltar diferente. Então a gente tem que aproveitar esse momento para poder ajustar muitos detalhes na nossa vida. Seja com nós mesmos, né, de um autoconhecimento, ver aonde é que a gente está errando, o que a gente está pecando, o que a gente está deixando passar, né? Ou seja, com as pessoas que estão à nossa volta. Nada é por acaso, tudo tem um grande propósito de Deus, vocês podem ter certeza disso. Então, espero que todos se animem e que todas vocês montem mesas lindas para essas duas datas especiais que está chegando, que é Sexta-feira Santa e a Páscoa. Bom, falei para vocês que eu montei uma mesa hoje de manhã e que eu ia mostrar para vocês agora, né? Então eu vou mostrar. Falei também que ia ser uma live de no máximo 30 minutos para não ficar cansativo, já tá quase acabando, eu não mostrei a mesa. Então eu vou mostrar a mesa para vocês agora. Vou pegar aqui o celular, eu sou um pouco desastrada, vocês não reparem se no meio do caminho acabar caindo, mas eu vou mostrar pra vocês agora como que ficou a mesa, e pra vocês se inspirarem, vocês vão ver que são poucos os detalhes que eu coloquei, mas que já fez todo um sentido. E vocês podem também, se não tiver detalhe nenhum, colocar detalhes naturais, como eu falei, como as cenouras, os ovinhos, né? Me lembrei só disso no momento, mas eu acredito que tem muitos outros detalhes que a gente pode também colocar. E eu lembrando de mais alguma coisa, depois eu passo no Instagram, passo nos stories e vou falando pra vocês. Agora eu vou mostrar a mesa. Vamos ver aqui se eu vou conseguir mostrar a mesa pra vocês. Vamos lá, então. Bom, consegui virar aqui. Bom, a mesa que eu montei hoje de manhã ficou assim. Montei essa mesa para um vídeo que eu fiz, né? A convite de uma loja. E ela ficou assim. Olha o arranjo central. Aqui no arranjo central, eu coloquei esse tapete, que é um tapete aramado, com essas... parece uma graminha, né? É artificial. Acrescentei essa florzinha que parece uma hortênsia, ela é artificial. Na realidade, ó, ela vem um cabinho e como eu consegui tirar, utilizei ela assim para dar um toque de cor. E como símbolo da Páscoa, eu utilizei aqui as ovelhinhas. Ó, utilizei duas ovelhinhas. Eu tenho uma maiorzinha, né? Não sei se dá para vocês verem direito. E uma menorzinha. Então, pus as duas ovelhinhas, coloquei essas hortênsias e dois passarinhos assim para dar um charme. Se vocês verem, na composição da mesa aqui, o que eu utilizei foi tudo peças básicas, né?
Então, eu utilizei aquele jogo americano que eu mostrei para vocês, verde. Utilizei esse suplá, que é um verde um pouquinho mais claro, para dar uma quebrada aqui, né? Porque a Páscoa, ela é bem colorida, sim, mas ela é super delicada. Então, priorizar, se puder, tons mais clarinhos, fica bem delicado. E aí, utilizei a louça branca. Olha, utilizei a louça branca, fiz um composê com o guardanapo de tecido branco e esse tom cru. Como eu tinha esse porta-guardanapo aqui, né, de passarinho de louça, aproveitei para utilizar ele. Então, ficou bem básico. E aí, utilizei também aquela taça que eu mostrei para vocês, né, com um tomzinho de rosa para dar uma vida e combinar e casar aqui, ó, com essas hortênsias aqui no arranjo central da mesa. Bom, assim ficou a composição dessa mesa que eu fiz para Páscoa, né? Mais uma inspiração. No meu Instagram tem mais inspirações de Páscoa. Eu montei uma outra mesa também com tons de rosa. Acredito que muitas de vocês devem ter visto. Quem não viu, corre lá no Instagram e dá uma olhada que tem mais inspirações. Mas vocês não precisam de colocar muitos detalhes, tá vendo? 2 ovelhinhas. Pronto, já deu o toque que é de Páscoa, né? Aqui ficou bem cheinho, porque na realidade eu montei uma mesa para 4 lugares apenas, né? Porque na hora de eu gravar o vídeo para essa loja, se eu fosse montar minha mesa, ela cabe 10 lugares. Se eu fosse colocar o celular muito longe de mim, não ia ficar legal para gravar. Então, priorizei montar só 4 lugares. Mas esse arranjinho aqui poderia ser para mesa de 10 lugares. Tá? Não tem necessidade da gente lotar demais a mesa, é um detalhe, né? É um detalhe e pronto, né? E depois desse detalhe, o que que é? Priorizar colocar as peças, né, na posição correta, que elas fiquem sempre bem centralizadas, né? É isso que dá um toque, um charme na mesa também, né? A hora que você vai posicionar os itens, procurar posicionar, né, de forma correta, ter simetria, isso também já dá um toque e vai fazer a sua mesa ficar linda. Bom, então é isso. Essa é a minha dica de hoje para essa semana. Espero que vocês tenham gostado, que eu tenha conseguido inspirar vocês para montar mesas para essas 2 datas especiais que está chegando. Obrigada a todos por ter passado esse momento comigo. Adorei ter estado hoje aqui com vocês. E é claro que na semana que vem eu estou de volta. Um beijo para vocês e até a próxima quarta!